Muito bem, vamos falar um pouquinho então sobre oratória? Vamos falar um pouquinho sobre essa arte que é se apresentar para as pessoas, se colocar à frente de uma plateia, à frente de um público e falar com clareza, ter uma boa postura, ter uma boa dicção, ter uma boa objetividade nas palavras, a fim de não ser prolixo, a fim da gente fazer ser entendido ao outro. Isso é uma arte e, como toda arte, ela pode ser desenvolvida, pode ser treinada e eu espero que possa contribuir com vocês aí nessa jornada, nessa caminhada. Antes de começar, vou me apresentar. Eu sou Elton Reis, eu sou técnico em artes dramáticas há mais de 15 anos. Mais de 15 anos eu estou aí nos palcos, como teatro, fazendo algumas palestras também dentro da minha área, que eu sou audiovisual, trabalho com audiovisual. E por isso eu espero contribuir com vocês aí um pouquinho com o meu conhecimento, para que vocês possam também utilizar desse conhecimento para se autoconhecerem e com esse autoconhecimento estar passíveis ou disponíveis a reproduzir aí palestras, ensinamentos, audições, exposições, enfim. Conhecer o nosso objetivo, entender o porquê que a gente faz o que a gente faz ou o que a gente está disposto a fazer, é uma das principais características que vai produzir em você ferramentas necessárias para superar todo o resto, todas as suas limitações dentro desse sentido de se expor, de estar à frente a uma audiência, de ter medos e receios, nervosismos com relação àquilo que você vai dizer ou falar para uma plateia. Esse autoconhecimento ou esse prévio conhecimento, ele é aquilo que é o agente que vai desmanchar todas essas inseguranças que eu disse anteriormente. Por que que você se propôs a fazer palestras, a ser um expositor, a estar à frente de um público? O que que te motivou a isso? O que que te tirou da sua zona de conforto e fez com que você internalizasse essa vontade de estar à frente de um público dentro do movimento espírita, falando do seu conhecimento sobre o espiritismo a partir dos nossos ensinamentos de Kardec? Qual é o motivador? O que que faz você dar esse passo? Delegar o seu tempo a fim de promover um maior estudo, preparar uma apresentação num PowerPoint, para depois, posteriormente, estar disponível para ir até a casa espírita e falar o que precisa ser falado? Qual é o seu principal motivador? Se conhecer é uma das principais características que vai proporcionar a você o combustível necessário para que você continue fazendo o que está fazendo e supere as principais limitações que são inerentes a essa tarefa. Nós temos que deixar muito claro dentro do nosso ser, dentro do nosso ego, que nós somos só um coadjuvante dessa tarefa. Nós somos quase que um figurante dessa tarefa. Nós não temos o protagonismo. O protagonismo é a mensagem. É aquilo que você fala acerca do conhecimento, é o principal. A ferramenta que está falando, ou seja, nós não somos o principal. O principal é a mensagem que é direcionada ao outro. É o fator ou o agente de mudança que você causa no outro que é o principal, que é aquele que precisa ser destacado. Então, quando a gente se coloca nessa posição de palestrantes, de expositores, temos que ter essa total ciência de que a mensagem ela é mais importante do que a gente. Por quê? Porque às vezes nós temos essa mania ou esse defeito, vamos colocar assim, de pensar que as pessoas elas estão julgando o que a gente está fazendo. Elas estão nos olhando com olhares de preconceitos, de julgamentos mesmo, a fim de, nossa, será que meu cabelo hoje está legal? Será que estão falando da roupa que eu estou vestindo? Será que as pessoas vão reparar no meu sotaque? Será que os meus vícios de linguagem vão ser um agente de dificuldade no entendimento daquilo que eu estou pretendendo falar? Todas essas nossas inseguranças, elas têm como origem quando nós colocamos o eu como o primordial. Quando nós nos colocamos em uma posição na qual deveria ser da mensagem e não do mensageiro. Isso é importantíssimo, porque quando a gente se desnuda desse sentimento, quando a gente perde
essa sensação de olhares alheios, dessa expectativa de que se vão falar bem ou mal de mim, quando a gente tira isso da mesa, todo o resto flui com uma naturalidade, com uma excelência, com uma objetividade muito grande. E isso é um dos fatores principais que você precisa treinar, primeiro em si, através desse autoconhecimento, e através dessa pergunta do porquê eu faço o que faço. Quando você elucida essas questões, você coloca dentro do seu hall de ferramentas essas materialidades que vão te ajudar com o desenvolvimento da sua fala, do seu posicionamento, da forma que você dirige as pessoas, com a sua tonalidade de voz, com as suas pausas. Isso é importantíssimo, porque você tem toda a vontade imbuída em você de causar a mudança no outro. E você não está fazendo isso por vaidade, mas sim pela mensagem e não pelo mensageiro. Então, essa é uma das características primordiais que você precisa se autoavaliar, de se autotreinar e cada vez mais ir despindo dessa vaidade, desse orgulho que faz parte da gente. Não tem como. Quando a gente começa com esse trabalho de se expor, uma das principais coisas que vem é justamente esse nervosismo, essa insegurança, essa aflição, esse medo de se colocar na frente do outro. E tudo isso vai embora com um treinamento e com esse olhar primoroso acerca de colocar a ordem necessária das coisas. Primeiro a mensagem, depois o mensageiro. Essa é a nossa primeira dica. A segunda dica, também ainda relacionada ao nervosismo, à insegurança, a gente precisa entender que tudo isso ele vai embora com a prática. Tudo isso vai embora com o passar do tempo. Não é um passe de mágica, não é do dia para o outro. As primeiras palestras, as primeiras falas, as primeiras exposições são as mais terríveis possíveis. Às vezes a gente olha em retrospectiva o trabalho que a gente fez. Isso aconteceu muito comigo nos começos, lá nos primórdios, ao se apresentar, ao falar em público, ao tentar fazer ser ouvido ou tentar ser entendido. Uma das principais coisas é essa inexperiência. E essa inexperiência é o que dá para a gente, aliás, essa inexperiência é o que contribui com o nosso nervosismo e com a nossa insegurança. Mas não tem fórmula mágica, não tem caminho fácil. É fazer, fazer, fazer e fazer mais uma vez e fazer de novo. Esse é o segredo. Por quê? Lembra que eu falei anteriormente, quando a gente tem um propósito muito bem alinhado, muito bem descrito para nós mesmos, o porquê que a gente faz o que faz? O fazer se torna algo comum, o fazer se torna algo essencial e ele vai se tornar algo leve. O fazer várias vezes, o se expor várias vezes precisa ser leve, a fim de que a gente possa cada vez mais melhorar. De palestra em palestra, de exposição em exposição, a gente vai adquirindo mais conhecimento e com esse conhecimento a gente vai aprimorando as nossas técnicas. Técnicas essas que a gente vai falar nos próximos vídeos. Então, se você não é inscrito aqui no canal da USE, já se inscreva para não perder, ative o nosso sininho aqui, fique ligado nas redes sociais. Se você quer me seguir também, o meu Instagram vai estar aparecendo aqui para você. Lá eu não falo necessariamente sobre oratória, mas fico à disposição para elucidar qualquer dúvida que você tiver com relação a esse tema, tá? Continuando aqui então, nós temos que entender que o conhecimento é o que vai nos sustentar. Nós termos um prévio conhecimento daquilo que a gente está se propondo a falar é essencial para que a gente não gagueje, para que a gente não passe uma sensação de estranheza, de falta de conhecimento, uma percepção de falta de conhecimento para quem nos está assistindo. Isso é importante, é a gente ter que sentar, fazer um trabalho prévio, montar uma apresentação, se possível for, né, com auxílio de um PowerPoint, através de uma leitura de tópicos que vai fazer a gente ordenar as coisas, né, colocar em ordem aquilo que a gente está falando, como por exemplo, para gravar esse vídeo, mesmo tendo um conhecimento prévio, eu escrevi aqui no cantinho da tela os 3 tópicos, as 3 dicas, e eu coloquei no formato de tópico mesmo. Eu não tô lendo o que eu estou falando para você, eu estou pegando o tópico principal e desenvolvendo a partir do meu conhecimento prévio. Só que para ter o conhecimento prévio é necessário estudar.
É necessário que você abra o capítulo, abra o livro que foi mencionado, que foi direcionado, absorva as fontes, não fique só no campo da opinião. Isso faz um mal danado, a gente colocar a nossa opinião acerca daquilo que já foi descrito antes. A gente sempre tem que pensar, falando dentro do espiritismo, falando dentro do âmbito do espiritismo, que Kardec foi o precursor. A doutrina espírita é dos espíritos, mas Kardec já colocou tudo ordenado para a gente. Ele já fez o crivo ali que é necessário da universalidade dos espíritos. A gente precisa só expressar aquilo que Kardec já trouxe. Quando a gente coloca a nossa opinião acerca de um assunto que já foi desenvolvido por muitas e muitas vezes, às vezes a gente acaba abrindo margem para dúvida, margem para insegurança, margem para ser questionado em observações que talvez a gente não saiba a resposta, quando a nossa opinião ela sobrepõe aquilo que já está na literatura. Por isso, é importante a gente sentar, desenvolver, estudar, buscar fontes que corroboram com essa mensagem. Às vezes, vê uma mensagem, sei lá, do livro Céu e Inferno, vamos abrir a Revista Espírita também. Pesquisar onde que foi que Kardec mencionou, quais foram os estudos aplicados para chegar nessa resposta. Isso é fazer um trabalho exaustivo acerca do tema que você está se propondo a falar. E é somente com esse tipo de trabalho prévio é que você vai ter todas as características necessárias para se sustentar quando for questionado, por exemplo. Ou quando você estiver em pé à frente do público e esse público te olhar com uma derradeira vontade de aprendizado, com uma derradeira vontade de absorver aquilo que você tem para falar, e você vai devolver esse olhar para o público, e o seu olhar ele vai dizer mais que as suas palavras. Mas para ter esse nível de confiança naquilo que está sendo proposto, naquilo que está sendo falado para o público, você primeiro tem que construir essa base dentro de você através de um estudo incisivo do tema que foi disposto a ser falado. E, de novo, não coloque opinião, porque a opinião ela é um inimigo da nossa oratória. Ela é um inimigo da nossa confiança, porque a nossa opinião ela é limitada. Nós temos uma opinião até certo ponto. Desenvolver uma opinião que não foi exaustivamente expressada, concluída, elaborada, vai fazer com que você se coloque em uma berlinda, e essa berlinda é onde vai te trazer uma insegurança, talvez na fala, um gaguejo, um vício de linguagem, expressões que o corpo devolve quando você é colocado à prova. E se você não tem uma base sólida para sustentar, essa prova se transforma em um medo, em uma angústia, em um nervosismo. E são esses os fatores que fazem com que a sua oratória, a sua expressão para o público se torne um pouco mais pobre, um pouco mais faltando a desejar. Então que você, a partir de hoje, possa utilizar dessas 3 características gerais e desenvolver em si mesmo as perguntas necessárias que você precisa fazer para si, a fim de ter esse combustível, essa vontade, essa potencialidade de fazer o que faz. Saber que o nervosismo, ele faz parte do processo. E para você perder o nervosismo, é necessário que você faça repetidas vezes o que você está se propondo a fazer. E ter uma base doutrinária sólida, baseada em fatos, baseado na literatura e não em um sistema de opinião criado por você, ou por um espírito, ou por quem seja que for. Espero que eu tenha ajudado vocês com essas 3 características básicas e fique ligado nos próximos vídeos que a gente vai falar um pouquinho mais da parte técnica, da parte de elaborar uma boa tarefa, como a gente vai se livrar de vícios de linguagem, né? Isso é o que faz a gente mais perder a linha na hora de estar falando, que a gente fica colocando isso são coisas que para o ouvinte cansa, e a gente não pode fazer com que as pessoas se cansem de ouvir a gente. Muito obrigado pela sua atenção e vejo vocês numa próxima. Até mais.